Oi, pessoal. Boa tarde, bom dia ou boa noite. Não sei exatamente quando vocês vão assistir esse vídeo. Então, nós vamos dar início à nossa próxima aula, nosso próximo assunto, que será juros simples. Então, eu vou hoje fazer um outro modelo de vídeo, tá? Qualquer coisa depois vocês me dizem se ficou bom, se não ficou. Conforme vocês forem assistindo, vocês vão pausando o vídeo para vocês copiarem os exemplos e para vocês conseguirem acompanhar. Vou mandar também depois a foto de todos os exemplos, tudo, para vocês também conseguirem copiar melhor. Então, ó, o nosso primeiro assunto do terceiro ano, então, é juros simples. Então, ó, vocês podem pausar um pouquinho o vídeo, depois eu também vou mandar a foto. Eu tenho a fórmula do juros simples, que é J igual a C vezes I vezes C dividido por 100. E a fórmula do montante, que é M igual a C mais o J. São essas duas fórmulas que a gente vai utilizar. Aqui eu coloquei especificado o que é cada um. Então, o J é de juro, o C de capital ou de valor inicial, a gente chama de capital, tá? O I é a taxa, é aquele valor em porcentagem que a gente tem, o percentual. O T é o tempo. Esse tempo ele pode ser dia, meses, ano, quinzenal, semestral, então é o tempo. E o montante é o meu valor total que eu tenho, ou seja, é o juro mais o capital mais o juro. Esse é o meu montante, é sempre o meu valor total. Então, quando eu tenho o valor que eu sei que eu peguei emprestado, né, que eu apliquei, esse juro, e eu sei quanto que eu obtive de juro nesse capital, eu somo os dois valores e eu vou ter o meu montante final, que seria o meu valor total, certo? Então, agora eu vou passar para vocês 3 exemplos e depois eu vou disponibilizar a lista de atividades. Então, essa primeira parte aqui, ok. Agora eu tenho o exemplo 1. Depois eu também vou mandar foto, tá? Ó, aqui o exemplo 1 diz assim: qual é o valor de juro correspondente a um empréstimo de R$ 600 em um prazo de 15 meses com uma taxa de 3% ao mês? Calcule também o montante. Então, eu vou colocar ele aqui. Eu sei que vai ficar pequenininho, que talvez vocês não vão conseguir visualizar, mas para eu poder agora fazer a continha com vocês, tá? Depois eu mando a foto para vocês. Qual é a primeira coisa que vocês têm que fazer sempre? É organizar no caderno de vocês os valores. A matemática, ela é muito na repetição e na organização dos números, na interpretação. Então, eu sempre vou colocar aqui do ladinho o J, o C, o I e o T. E vou organizar esses valores. Então, olhando ali no meu exemplo, eu vou ler ele novamente e vou tirar os dados dele, né? Então, ali, ó, qual é o valor de juro correspondente? Então, eu já sei que juro é o que eu quero descobrir, porque ele perguntou qual é o valor de juro correspondente a um empréstimo de R$ 600. Então, 600 é o meu capital, por quê? É o meu valor inicial, certo? Em um prazo de 15 meses. 15 meses é o tempo que eu apliquei esse valor. Então, é o T, 15 meses, com uma taxa de 3% ao mês. Detalhe, qual que é uma coisa bem importante que vocês têm que prestar bastante atenção? Que essa taxa aqui, ela é 3% ao mês, certo? Esses dois carinha aqui, ó, que é a taxa e o tempo, eles sempre têm que ser iguais. Como assim igual? Eles têm que estar na mesma proporção, no mesmo tempo. Então, se a taxa está em mês, o tempo também tem que estar em mês. Se a taxa está em ano, o tempo também tem que estar em ano. Se a taxa está em dia, o tempo também tem que ser em dia. Esses aqui sempre tem que ser iguais. Se não for igual, eu tenho que transformar ou a taxa ou o tempo e deixar eles iguais para mim poder aplicar na minha fórmula, certo? A minha fórmula, vou colocar aqui do ladinho a fórmula, ó. A minha fórmula vou colocar aqui, ó. J de juro é igual ao C vezes o I vezes o T
dividido por 100. Esse dividido por 100 é da fórmula, tá? Ele sempre vai estar aqui na fórmula. Então, agora que eu já tenho isso daqui, é só eu organizar os valores e descobrir. Então, o J eu não tenho, então eu vou copiar o J. É igual o C. Quanto que vale o C? 600. Vezes o I vale quanto? 3. O T, 15. Dividido por 100. Vocês podem fazer a multiplicação normal desses números aqui, tá? Ou vocês também podem fazer, cortar os zeros aqui do 100, também pode ser. Quem já era meu aluno já sabe que porque aqui é uma divisão, então uma divisão é como se fosse uma balança. Então, eu posso cortar o zero, só que a mesma quantidade de zeros que eu corto em cima, eu corto embaixo. Então, se eu cortar um zero aqui, tem que cortar um aqui. Se eu cortar outro aqui, eu corto outro aqui. Eu posso fazer isso quando tem 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo, tá? Senão, não poderia fazer isso. Ou você pode fazer o 600 vezes 3 vezes 15 e depois dividir por 100, vai dar o mesmo resultado. Então, o J vai ser igual, agora eu vou fazer o quê? Esse vezes esse. Você já pode fazer tudo junto, tá? Uma mesma divisão. Vai ficar 6 vezes 3 vezes 15, dividido por 1, né? Tu nem precisa colocar o dividido por 1, porque você sabe que todo número dividido por 1 dá ele mesmo, né? 6, se eu fizer a primeira ali, ó, 6 vezes o 15 dá 90, e depois 90 vezes 3, 270. Então, 6 vezes 3 vezes 15, R$270, porque eu tô trabalhando com dinheiro, tá? Então, qual é a pergunta dele? Qual é o valor de juro? Eu descobri que o juro, sempre tem que colocar uma respostinha, né? Juro será de R$270, certo? E depois, o que ele pede também? Calcule também o montante. Então, aqui do ladinho, eu vou fazer o montante. Qual que é a fórmula do montante? Montante M é igual a C mais o J. Bem simples. Então, essa é a fórmula do montante. Como que eu faço aqui? Bem de boa. Vou pegar o M, eu não sei, né? Porque, lógico, eu quero descobrir. Então, M é igual... Quanto que é o C? O C é o capital. Qual é o capital que ele tem? 600, mais o juro, que agora eu descobri quanto que vale. Quanto que vale o juro? 270. Montante vai ser igual a R$870. Então, o valor total que ele vai pagar nesse empréstimo, né, vai ser de R$870. Então, exemplo 1, tá ok. Agora, eu vou apagar aqui rapidinho, para mim fazer o exemplo 2. A fórmula eu vou deixar ali, vou apagar os valores aqui do ladinho. Vamos lá. No exemplo 2, vou colocar o exemplo 2 ali perto para vocês olharem, deixa eu pegar meus canetão. O exemplo 2 eu tenho aqui, ó. Qual é a taxa aplicada em um capital de R$8.000, que gerou um juro de R$2.400 em 6 meses? Então, vamos lá, vou largar ela aqui e vamos analisar para mim ver o que eu tenho de valores dela e o que eu tenho que descobrir dela. Então, analisando ali, diz assim... Qual é a taxa? Então, taxa é o I. Então, eu já sei que o I é o que eu quero descobrir. Aplicada em um capital de 8.000. Então, o meu capital vai ser de R$8.000. Que gerou um juro de 2.400. Então, o juro vai ser de 2.400 em 6 meses. Eu não sei qual é a taxa que eu quero descobrir, mas eu sei que quando eu descobrir a taxa, ela vai ser em meses, porque aqui eu tenho 6 meses, então quando eu descobrir a taxa, ela também vai ser em 6 meses. Então, analisando aqui e organizando aqui, eu tenho o juro, ó, agora eu tenho o juro 2.400, vou colocar aqui,
2.400 é igual, o meu capital é 8.000, vezes o I, que eu não sei quanto que é, e vezes o T, que é 100, 6, dividido por 100. Dá para cortar o zero aqui também? Pode cortar o zero sim. Mesma quantidade em cima e embaixo. Então, aqui tem 1 com 1 com 1. Esse outro aqui eu não posso cortar, tá? Tem que deixar ele ali. Agora, eu vou fazer o quê? Vou fazer essa multiplicação aqui. Vou deixar o i do ladinho, né? E vou fazer essa multiplicação aqui. O resto eu vou copiar. Então, o 2.400 eu vou baixar ele. É igual. Agora, eu vou fazer 80 vezes 6. 80 vezes 6 dá 480i, porque o i tá ali, ó, vezes o i. Dividido por 1, não precisa você pôr, porque dividido por 1 vai dar ele mesmo, tá? Agora, o que eu tenho que fazer? Isso daqui gerou uma equação de primeiro grau, lembram? Sempre que eu tenho um número multiplicando a letra, ele tem que passar dividindo. E lembra que quem já era meu já tinha explicado que sempre o número que está do lado da letra é o que fica embaixo na minha divisão, tá? Então, aqui vai ficar 2.400 dividido por 480 é igual ao i. Se você fizer essa divisão de 2.400 dividido por 480, você vai chegar a 5. Então, o i é igual a 5%, a taxa sempre é porcentagem, tá? Ao mês. Tem que colocar também se é ao mês, se é ao ano, se é ao dia. Ao mês, porque, ó, se eu trabalhei com o tempo em mês, a minha taxa também vai ser em mês. Então, a minha resposta disso daqui será, o que ele perguntou? Qual é a taxa aplicada em um capital? Taxa de 5% ao mês. Tranquilo até aqui, né? Não é difícil, só tem que organizar certinho os valores, tá? Vou agora apagar novamente o meu quadro super chique. Vamos lá, aqui. Ah, professor, e vamos supor que dissesse ali 24% ao ano e dissesse 12 meses. Aí ou você pegava aquele 24 e dividia por 12 para você transformar ele em mensal, né? Ou você pegava e aquele 12 meses transformava em ano, né? 12 meses é um ano, aí você trabalhava com 24% ao ano e lá no tempo 1, né? Então, o que vocês têm que tomar cuidado é esse, que se um tiver num tempo e outro no outro tempo, vocês têm que transformar. Exemplo 3. O exemplo 3 diz assim: em quantos meses um capital de R$300 que rendeu de juros R$90 com uma taxa de 24% ao ano foi aplicada? Então, ó, vamos deixar aqui e organizar os valores que eu tenho. Eu tenho aqui, em quantos meses, então eu já sei que o que eu quero descobrir é o tempo, né? Porque é o meu tempo. Um capital de R$300, então o capital vai ser de R$300, que rendeu um juro de 90, então o meu juro vai ser de 90. Com uma taxa de 24% ao ano, então aqui vai ser 24 ao ano, certo? Agora, o que acontece com essa questão aqui? Eu quero o tempo. Se eu trabalhar com esse 24 aqui na minha fórmula, a resposta que eu chegar aqui no final vai ser em anos. E eu não quero saber em ano, eu quero saber quantos meses um capital. Então, eu tenho que transformar a minha taxa aqui, ó, em mensal. Então, era aquela questão que eu estava passando para vocês antes. 24% ao ano. Tá, vou colocar aqui do ladinho, só para mim não ocupar muito meu espaço aqui, porque o meu quadro é pequeno. 24% por mês ao ano. Se eu quiser transformar esse 24 em mensal, o que eu vou fazer? 24 dividido por 12, porque são 12 meses. 24 dividido por 12 dá 2% ao mês. Então, eu já sei que, ao invés de usar o 24, eu vou usar o 2.
Professora, eu posso fazer com 24 e depois no final eu transformar em meses? Pode. Se você quiser, você poderia trabalhar com esse 24 e quando você chegar no resultado final, que vai ser em meses, você faz vezes 12 para você chegar... Quer dizer, desculpa, quando você chegar no resultado final, que vai ser em ano, você faz dividido por 12 para você chegar no tempo que você quer em meses. Mas eu vou trabalhar com ele assim, o 2. Então, ó, vou organizar agora os valores. O J, quanto vale o J? 90, tá aqui o 90, é igual. O meu C vale 300 vezes o I, que agora é 2, e vezes o T, que eu não sei quanto que ele vale, dividido por 100. Agora, posso cortar os zeros? Pode sim, e deve, que fica mais rápido e fácil a conta. Sempre vai ter zero para mim cortar? Pode ser que sim, pode ser que não. O que você não pode cortar é o zero antes do sinal de igual com o depois. Não pode. Tipo, esse zero aqui do 90, tu não pode cortar. Né? Vamos supor que aqui não tivesse, fosse só 3. E aqui o 90, esse com esse, não pode, tá? Porque é uma balança, então eles têm que estar um do ladinho do outro. Então, continuando aqui. Agora, você vai fazer o quê? A multiplicação desse com esse, tá? Então, eu vou ter o 90 é igual a 3 vezes 2 vezes T. Dividido por 1, não precisa tu pôr. 90 é igual, o 3 vezes o 2, você vai chegar a 6. 6 o quê? 6 T, certo? Agora, ó, 6 vezes T. O que o 6 está fazendo no T? Está multiplicando. Se eu quiser descobrir o T, porque é o que eu quero descobrir, eu tenho que passar esse 6 aqui para o 90. Se eu passar ele para cá, ele vai ficar dividindo. 90 dividido por 6 é igual a T. Se você fizer lá 90 dividido por 6, você vai chegar a 15T. Vai ser igual a 15. 15 o quê? Ó, meses. Então, 15 meses. Uma respostinha bem básica para minha questão. Em quanto tempo? Em quantos meses? Em 15 meses. Tranquilo? Bem fácil, né? Bem de boa. Agora eu vou mandar para vocês então uma lista de atividades, de questões para vocês resolverem. E qualquer dúvida, vocês sabem sempre que vocês podem me perguntar. Beijo, bons estudos a todos. E vocês sabem que a gente estamos sempre juntos.